Salut! Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on va passer au cours numéro 20. Déjà, le cours numéro 20. On a eu plein de cours déjà. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes et des activités quotidiennes. Ok? Bom, des habitudes são os hábitos que a gente tem. E atividade cotidiana são atividades cotidianas. Então essa é uma aula bem legal para você escrever o que você faz durante o seu dia. A gente já aprendeu a se descrever, a gente aprendeu já a se apresentar, a gente aprendeu a falar quais atividades culturais e esportivas você gosta de fazer. Agora a gente vai falar um pouco do nosso dia a dia, tá? O que a gente faz ao acordar e ao deitar, né? O que a gente faz ali naquele meio de tempo, tá? Olha só que legal. Hoje a gente vai ver os verbos pronominaux. Pronominaux. Eu já falei desse verbo pra você. Se você lembrar, você é uma pessoa maravilhosa. Tu es un étudiant merveilleuse. Ou étudiante maravilhosa. Ou étudiant maravilhoso. Por quê? Porque a gente já usou o verbo pronominal na primeira aula. A gente falou de s'appeler. Lembra que eu falei que era um verbo pronominal? Porque o pronome sempre vem junto. Então, s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez. E eu falei pra você, gente, é um erro você não colocar o pronome. E tá explicado aqui, porque ele é da família dos verbos pronominais. O nome já diz, gente. Verbo pronominal, verbo que exige um pronome. E aí, quais são os pronomes? Je, usa o pronome me. Tu, usa o pronome te. Il, elle, usa o pronome se. Nous, usa o pronome nous. Vous, usa o pronome vous. E il, elle, usa o pronome se também, como il, tá? Como assim, né? O verbo é pronominal? Como que isso funciona exatamente? Vamos pegar um exemplo. Verbo se réveiller. Se réveiller. Gente, se réveiller é simplesmente acordar, né? Tem nada a ver com o verbo em português. Acordar. Só que o que acontece? Ele é um verbo pronominal. Então ele não é conjugado da forma je réveille. Não é je me réveille. Por quê? Porque você faz isso com você mesmo. É meio estranho? É, mas é assim. Por que pronominal? Porque você faz ação em você mesma. Em você mesmo. Por exemplo, você se chama. Em português a gente já fala se chamar ou chamar-se. Eu me chamo. É uma coisa que eu faço pra mim mesmo. Então, je me réveille. Ok? Tu te réveilles. Il se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille, ok? É uma ação que o indivíduo faz para ele mesmo. Vamos repetir esse verbo para vocês verem a sonoridade. Je me réveille. Tu te réveilles. Il, elle se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il, elle se réveille. Ok? Você vai dizer, Réveillon? Já ouvi essa palavra? Já fui pra essa festa? É, Réveillon é da festa, né? Do ano novo. É como se o ano estivesse acordando, né? Então é Réveillon. Eu acho que é essa a origem. Não falo com propriedade porque eu nunca estudei sobre isso. Mas deve vir, né? Porque Réveillon é a mesma palavra para dizer também a festa do Ano Novo. Tá bom? Vamos ver agora outros verbos pronominais. São verbos que não existem sem o pronome. Eu falo isso várias vezes para você gravar na sua cabecinha. Não existe sem o pronome. Não existe sem pronome. Se raser. O que é se raser? Uma atividade cotidiana que muitos homens fazem. Se raser, ok? S'informer, né? Você acessa a internet, por exemplo, para se informer sur des nouvelles, sur des news, ok? S'informer.
Se lever, se lever. Estou deitado e je me lève, ok? Ou tô sentado, je me lève. Se reposer. Descansar, né? Se reposer. Se reposer après une journée de travail, ok? Se coiffer. Se coiffer, ok? Se coiffer. S'amuser. Dans une fête, on s'amuse. Se divertir, ok? Olha como no português é igual. Se divertir, né? Se divertir. Também um verbo pronominal em português. Também no francês. S'amuser. Se maquiller. Para as mulheres essa, se maquiller, ok? Com 2 L's, então, quiller, se maquiller. S'endormir, ok? S'endormir. Se laver, se doucher, tá? Que é tomar banho, se doucher, ok? Não é tomar, você pode falar, prendre une douche, tá? Mas o mais usado é mesmo se laver, ou se doucher. Je vais me doucher, tá? Eu vou tomar banho, ok? Se connecter. Se connecter pour voir les infos, por exemplo, les informations. Se connecter sur Internet, ok? Se coucher. Se coucher, gente, é um sinônimo de s'endormir, ok? Se coucher, tá? Se préparer. Je me prépare pour sortir. Je me prépare pour faire du vélo. Ok? Je me preparo, né? Habiller. Habiller, gente, é isso aqui. Je m'habille. Je m'habille, ok? Eu me visto. Vestir-se. Olha como o português é igual, gente. Eu me visto, né? Je m'habille, ok? Brosser les dents. Brosser les dents. Palavra feia para dizer escovar os dentes. Brosser les dents. Ok? Vamos lá. Repitam comigo. Se raser. S'informer. Se lever. Se reposer. Se coiffer. S'amuser. Se maquiller. S'endormir. Se laver. Se doucher. Se connecter. Se coucher, se préparer, s'habiller, se brosser les dents. Ok? Agora a gente vai fazer uma atividade aqui. A gente vai separar quais dessas atividades a gente faz pendant les matins, pendant les soirs ou sur l'ordinateur. L'ordinateur, computador, ok? Vamos lá. Les matins, a gente vai colocar por cores aqui. Les matins, ok? Les soirs et sur l'ordinateur. Se raser. Se raser. Les matins, les soirs ou sur l'ordinateur? Les matins, ok? Les matins. S'informer. Tous, né? Tous. Todos ali podem ser. Tá. Se lever. Se lever, on se lève les matins, ok? Nous nous levons les matins. Se reposer. Se reposer, rester tranquille. Les soirs, né, gente? Les soirs. Pendant les soirs, on se repose, ok? Se coiffer. Se coiffer. D'habitude, né? Geralmente, les matins. Les matins. Se coiffer, ok? S'amuser. Ça peut être pendant toute la journée. Isso pode ser durante todo o dia, né? S'amuser. Também não tem muita classificação aqui, não. Se maquiller. Você, mulher, faz isso geralmente quando? Les matins, les soirs. Les matins, né? Les matins. Se maquiller. S'endormir. Oui, je m'endorme pendant les soirs. Ok? Se laver, se doucher. Les soirs ou les matins, né? Ça dépend de ta routine, tá? Ta routine, tua rotina. Se connecter. Bom, hoje em dia todas as horas, né? Se connecter. Se coucher, dormir. Bon, d'habitude les soirs.
Se préparer, pode se preparar para várias atividades, então não tem muita regra. S'habiller, também não tem muita regra. Se brosser les dents, toute la journée, né? Só não vai fazer isso sobre o ordinateur, porque isso aí não funciona, tá bom? Vamos lá. Vamos agora completar com o pronome, tá? Je me couche tôt. Tô cedo, tá? Vou dormir, né? Eu vou pra cama cedo. Je me couche, ok? Je me couche tôt. Ok? Vamos lá. Il douche tous les matins. Il se douche. Très bien. Il se douche tous les matins. Nous informons. Nous informons. Nous informons. Ok? Nous informons. Ok? Elle, réveille vers 6 heures du matin. Elle se réveille vers 6 heures du matin. Il faut doucher. Alguma ideia? Lembra na aula passada quando eu falava do il faut, né? É preciso. E que aí o verbo sempre ia no infinitivo. No infinitivo a gente usa o se, ok? Assim como a gente estava usando nos outros, né? Se doucher, se réveiller, s'appeler, ok? O se ali. Atenção. Larga o que está fazendo, presta atenção aqui. La négation. A negação, gente, lembra? Ne, trana, pá. E lembra que eu falei que dentro vinha tudo e o ne e o pá ficam nas extremidades do que acompanha o verbo, do verbo e do que o acompanha. Vai ficar claro aqui nesse exemplo. Je ne me réveille pas avant 10 heures. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa feiante, né? Je ne me réveille pas avant 10 heures. Je ne me réveille pas. Olha só como me, que é o pronome, ele tá junto com o verbo. E independente se tem o ne e o pa, ele fica junto com o verbo. O ne e o pa, eles sempre ficam nas extremidades, tá? Aqui, ó. Opa, malhei. Ne, pa. Continua, ó. Vous ne vous endormez pas de bonne heure. O que é de bonne heure? É uma hora boa, mas tem mais um sentido aí nessa expressão. É uma hora agradável, uma hora boa para dormir, por exemplo, vers 22 heures, por exemplo, umas 10 da noite. Você não dorme nessa boa hora, você dorme muito tarde, né? Então, vous ne dormez, vous ne vous endormez pas de bonne heure, ok? Vous ne vous endormez pas. Gente, olha como o ne ele vai antes do vous aqui. Porque esse vous aqui é do verbo. Então ele tem que ficar junto com o verbo. E o ne e o pas sempre nas extremidades. Tá? Outro exemplo. Tu ne te coiffes pas jamais. Tu ne te coiffes jamais. A gente tinha falado do jamais também, né? Que é uma variação da negação, que é nunca. Você não se penteia nunca, ok? Olha como é. Ne te coiffe jamais. Mais uma vez, tudo junto. Em português é muito parecido, ó. Você não se penteia nunca. Se penteia, sempre junto, ok? Te coiffe, junto. Você não pode separar eles, tá? Elle ne s'informe pas sur internet. Ela não se informa pela internet. Então, elle, ne na extremidade, pas na extremidade, e s'informe no meio, juntos, tá? O pronome tem que estar com o verbo, ok? Atenção com isso.
Gente, o que a gente vai fazer agora com tudo isso que a gente aprendeu? A gente vai aprender a escrever a sua rotina, a minha rotina. Rotina em francês é routine, ok? Routine, escrito com U e E no final. Ma routine. Então, eu vou descrever o que eu faço pendant ma journée, durante o meu dia. Olha só, ouçam primeiro. Je me réveille vers 7 heures du matin. Ensuite, je me douche, je m'habille et je me coiffe. Après, je regarde des informations à la télé. À 7h30, je prends mon petit déjeuner. Du pain avec la confiture et du café noir. Vers 8h, je vais au travail. Je travaille de 8h à 17h. Après le travail, je me connecte et je m'amuse sur Internet jusqu'à 11h du soir. Finalement, je me couche. Mais uma vez agora parando. Je me réveille vers 7 heures du matin. Je me réveille. A gente já falou desse verbo, né? Eu desperto 7 heures du matin. 7 horas da manhã. Ensuite, que é um conector para dizer depois disso, tá? A gente já vai entrar nos detalhes deles. Je me douche. Vamos sublinhar aqui as informações de hoje. Je m'habille et je me coiffe. Ok? Je m'habille et je me coiffe. Après, je regarde des informations à la télé. Je regarde des informations à la télé. À 7h30, je prends mon petit déjeuner. Petit déjeuner, lembra? Que no texto também vocês pegam, né? Café da manhã. Je prends mon petit déjeuner. Du pain avec la confiture. La confiture, a gente falou dessa palavra, geleia, né? Ou a gente não falou dessa palavra? Acho que eu nunca tinha falado pra vocês. Confiture é geleia, tá? E do café noir, cafezinho preto, noir preto, ok? Vers 8h, aproximadamente 8 horas da manhã, je vais au travail. Eu vou ao trabalho. Verbo aller, a gente já viu algumas vezes. Je travaille de 8h30 à 17h, ok? Après le travail, je me connecte et je m'amuse. Je m'amuse, je me connecte et je m'amuse, me divirto sur Internet. Jusqu'à até 11h du soir, da noitinha. Finalement, je me couche. Ok? Agora vocês entendem, né, a importância desses verbos que eu apresentei para vocês, para dizer as coisas que eu faço durante o dia, ok? Vamos para uma regrinha aqui, básica. Você deve ter percebido, vamos ver aqui primeiro no texto, que tem alguns jeitos de dizer as horas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, je me réveille vers. À 7h30. De 8h30 à 7h. Jusqu'à 7h. 11h, desculpa. Essas bolinhas azuis que eu tô falando pra você é pra dizer a hora. Elas têm funções diferentes, vamos ver? Tem a função da hora, l'heure exacte, que a gente utiliza à 8h, à 11h, por exemplo. Je fais du vélo à 8h. Eu faço bicicleta todo dia, certinho, 8 horas da manhã eu saio. Por exemplo, mon école commence à 8h. A minha escola começa 8 horas. Ou mon cours commence à 8h. Meu curso começa, ou minha aula começa 8 da manhã. Uma hora exata, tá? Uma coisa fixa. Também tem vers. O que é vers? Une heure approximative. Então, je me réveille vers 7h. Ou je me douche, né? Je me douche vers 10h. Coisa que não sei mais ou menos, depende do dia, tá? Vers. Aí tem une heure limite, que a gente chama. É até aquela hora. Então, jusqu'à. Jusqu'à. Olha como ela escreve de uma forma bem diferente, viu? Jusqu'à. Com apóstrofe e o acento.
jusqu'à... je me connecte sur Facebook, por exemplo. Par exemple, jusqu'à 22h. Ok? Até as 10 da noite ali. Um período de tempo. Un période de temps. Un période de temps, c'est de quelque temps a quelque temps. Ok? Mesma coisa em português, né? Aqui está aberto de 8 horas a 10 horas, né? Atendimento de 8 horas a 10 horas da manhã, por exemplo. Horaire de fonctionnement de 8h30 a midi, por exemplo. Midi é meio-dia, tá? Midi. Tem o minuit também, que é meia-noite. Ok? Para indicar a sucessão de ações. Olha só como eu uso nesse texto aqui, ó. Après, ensuite, finalement, ok? O que são isso? São indicadores de tempo, né? De passagem de tempo. Em francês, a gente fala succession des actions, sucessão de acontecimentos. Então, d'abord, a gente pode usar d'abord a princípio, ok? De início. Puis, a gente pode dizer depois, ok? Ensuite, também, depois. Après, também, depois. Só que esse après é que você está fazendo uma coisa antes, après l'autre. Un après l'autre. Esse puis, ensuite, é uma coisa mais, digamos assim, fluida, tá? Você está fazendo uma coisa, depois você começa a fazer outra, tá? Vocês vão ver isso nos textos aparecendo, como ensuite, puis é um depois um pouco mais fluido. E finalement, finalmente, finalement, ok? Finalement, ok? Vamos aplicar isso em outra rotina. Agora a gente vai falar da rotina de Marie. Marie, uma mulher aí que eu escolhi. A gente vai primeiro falar dos indicadores de hora, tá? Esses espaços aqui tá pra gente falar das horas. Então a gente vai usar ou a, ou vers, ou de, a, ok? Por exemplo, Marie se réveille, 9h. Ela pode se levantar vers 9h, mais ou menos, né? 9h, ou a 9h, né? Ela pode ser pontual e se acordar, né? 9 horas da manhã, certinho. D'abord, como eu disse antes, primeiro, elle lit un livre. Puis, écoute la radio. Olha como puis é mais leve, né? Ela lê um livro e depois escuta a rádio, né? Até mesmo quase concomitante as duas ações. Puis, écoute la radio. Ensuite, depois, na sequência, ensuite, na sequência, 10h, elle se prépare pour sortir. Na sequência, né? Não é uma coisa muito fixa, então acho que aqui seria mais um vers, né? Vers 10h, elle se prépare pour sortir. Ok? Lembra que eu já tinha falado para vocês que o pour depois exige um verbo no infinitivo, depois para sair, assim como no português, pour sortir. Après le travail, elle se douche et se repose. Ok? Depois do trabalho, olha como é uma etapa depois, né? Après, depois do trabalho, elle se douche et se repose. Elle dort, minuit, 9h. Tem um espaço de tempo, période de temps. Se é um período de tempo, a gente já viu, de minuit à 9h. Très bien? Ok? On va passer au deuxième exemple. On va parler de la routine de Pierre et Anna. Tá? Se você se sentir à vontade, quiser treinar mais na sua casa, você pode parar o vídeo e tentar fazer sozinho, tá? O exercício. A gente faz aqui junto, dando as respostas, mas se vocês sentirem à vontade, vocês podem fazer. Agora a gente vai pensar succession des actions. Faz uma careta porque isso me liberta e me ajuda a lembrar a palavra que eu tô procurando.
Succession des actions, tá? Os conectores ali de frases, tá? Que a gente pode usar d'abord, ensuite, après e finalement. Ok? Vamos lá. Il se lève vers 7 heures, s'habille et il sort pour faire du sport. Sportivos, né? São esportivos. Ils sortent pour faire du sport. Bom, eles se acordam mais ou menos 7 horas, eles se vestem e depois eles saem para fazer o esporte, né? É mais ou menos na sequência. Então, vamos colocar um ensuite aqui, tá? Se você pensou em colocar après, tá errado. Mas aqui, nesse sentido dessa frase, seria mais ensuite ou puis também, tá? Puis, ils sortent pour faire du sport. Ok? Uma sequência mais levezinha. Agora sim, eles estavam fazendo uma outra atividade e eles vão fazer outra. Olha só. Nanana, ils prennent le petit déjeuner e ils se connectent sur Facebook. Repara que eles vão fazer uma atividade nada a ver com antes. Então, a gente usa aqui um conector mais forte, né, de passagem de tempo. O après. Après, ils prennent le petit déjeuner et ils se connectent sur Facebook. Ok? Se conectam no Facebook. Aí, depois de fazer isso, né, ils vont au travail jusqu'à 16 heures. Jusqu'à 16 heures. Até 4 da tarde. 16 horas, né? Então, depois de fazer isso, eles vão ao trabalho. Aqui a gente pode colocar um après novamente, ou até um puis, tá? Porque a gente tá falando que eles estão fazendo isso e depois eles saem pro trabalho. Puis, il sort au travail, ok? Nana de boulot, il regarde un film. Boulot, gente. Boulot é uma forma informal de dizer trabalho, tá? Mas é bem informal. Então, boulot, tá? Pra vocês saberem. Boulot, il regarde un film. Então, depois do trabalho, eles estão em uma atividade, vão passar para outra après. Après le travail, le boulot, il regarde un film. Nana, il dort. Gente, tô falando do final, né, da rotina já. Tô falando do finalzinho já. Então, finalement. Só conferir a escrita de finalement, porque é uma palavra que eu não uso sempre. Finalement. Isso, finalement. Final e mont, ok? Finalement. Certinho? Aqui, como eu disse, algumas partes, né, pode ser um ou outro. Mas a regra continua, né? Se é uma coisa um pouco mais leve, ensuite, o puis tem um sentido também de soma, né? Ele prend la douche, puis se habille, ok? E se vestem, né? Uma coisa tem mais a ver com a outra, puis, tá? Bom, depois de tudo isso que a gente viu, então, eu quero que vocês façam uma lição de casa, un devoir, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão décrire votre rotina, tá? Vocês vão pegar um modelo que eu apresentei pra vocês, tem 3, né? De rotina, esse aqui, o primeiro, tá mais completo. Aí vocês pegam esse modelo e vão adaptando a sua realidade, as suas horas, ok? Por exemplo, você se acorda. Você acorda que horas, mais ou menos, por exemplo? Vai lá, escreve. O que você faz quando você acorda? Você lê, você escuta as informações, você assiste a TV. Você tem vocabulário para falar tudo, tá? E aí você descreve essa tua rotina, de preferência escrevendo. E aí também você pode treinar a fala, tá bom? Esse é o devoir e espero que vocês façam até o próximo vídeo. Au revoir!